Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez da análise palpites para essa rodada do dia 19 de fevereiro, quinta-feira. Acabou o carnaval, acabou o período de All-Stars. Agora a NBA todos os dias, podem contar comigo aí, vamos que vamos, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve, tá? Tem vídeo aqui todos os dias, os melhores palpites da NBA. Então vamos que vamos. Lembrando que tem uma cotação, uma múltipla odd 7 para vocês aqui, ou no link fixado, tá? Dos comentários, do primeiro comentário, ou na descrição do vídeo, né? O link tá lá. Então basicamente a rodada hoje tá cheia, tá muito boa. Separei essa múltipla de 7 para vocês, quem quiser pegar, tá aí. Vamos que vamos. Lembrando que lá no grupo gratuito a gente tá numa sequência muito boa. São 7 greens e 1 red nos últimos 8 palpites. Então vamos que vamos manter essa regularidade aí, fechou? Galera, primeiro jogo Hornets e Rockets, né? Só vou destacar aqui a questão dos desfalques, porque realmente importa bastante. Se você for ver aqui, o Miles Bridges não joga, tá? Ele foi envolvido naquela briga com o Detroit Pistons, ok? Então o Miles Bridges não joga. O Diabate, que é o pivô desse time dos Hornets, não joga também. E o Kobe White, né, que foi envolvido naquela troca que trouxe o Kobe White dos Bulls, só que enviou, acho que foi o Colin Sexton para a equipe dos Bulls. O Kobe White ainda não está disponível. Então a equipe dos Hornets está sem Kobe White, está sem o Miles Bridges e está sem o Diabate. Se a gente for pegar o último confronto aqui dessas duas equipes, que foi aqui no dia 5/2, né, 14 dias atrás, a gente consegue ver, galera, uma coisa muito boa, que é o seguinte: a equipe dos Hornets, né, como eu disse, joga sem Diabate, sem Miles Bridges. O Diabate foi o principal reboteiro do time naquela ocasião, e o Miles Bridges foi um cara que contribuiu com 18 pontos. Então, sim, eu acredito que a equipe do Hornets vai sofrer com esses dois desfalques, porque se trata de dois titulares da equipe, tá? A equipe do Rockets, que não tem nada a ver com isso, vem completa, assim, né? Sengun, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith, né? Aqueles jogadores da rotação todos, não tá ninguém lesionado nem nada do tipo. Então, me agrada mais, por esse contexto dos desfalques aqui, a vitória da equipe do Houston Rockets, tá, galera? Palpites em jogadores eu acho realmente bem complicado. O Kevin Durant é sempre uma boa opção. O Amen Thompson também, eu sempre gosto de pegar o PRA dele, por questão de que ele passa muito tempo dentro de quadra. A gente sabe que sem o Fred VanVleet, ele está sendo o armador principal. Mas assim, como o Diabate e o Miles Bridges não jogam, que são dois caras de alta estatura que pegam bastante rebotes, pode ser que o Sengun também se destaque muito ali nos rebotes, tá? Então eu vou preferir ficar de fora desse confronto relativo em jogadores, e meu único palpite aqui vai ser a vitória, tá, da equipe do Houston Rockets. Aqui vai ser meu único palpite que eu vou pegar neste primeiro jogaço aí na retomada da NBA, fechou? Cavaliers e Nets, segundo jogo aí. Eu acho que é um dos jogos mais tranquilos da gente analisar. A equipe do Nets tá tancando, né, galera? A equipe dos Nets tá perdendo quase, entre aspas, propositalmente para pegar uma melhor escolha no draft, né? A equipe dos Cavaliers joga dentro de casa, tá fazendo uma campanha muito sólida. Destaco que é a única equipe da Conferência Leste que conseguiu, né, que está com uma campanha de 5 vitórias consecutivas, mas nenhuma outra equipe aqui está com essa campanha, e isso se deve muito ao fato das trocas que eles fizeram na trade deadline, né? São 9 vitórias nos últimos 10 jogos, desde que o James Harden chegou, eles não perderam nenhum jogo, e assim, ganhando de equipes difíceis, ganharam dos Nuggets lá em Denver, ganharam dos Clippers lá em LA, do Portland, né, do Portland Trail Blazers lá em Portland. Então, cara, e esse período da off-season, assim, né, por causa dessa pausa do All-Stars, melhor dizendo, foi muito boa para eles, porque o Evan Mobley, que estava lesionado, se recuperou, enquanto a equipe do Brooklyn Nets perdeu o Nick Claxton, que é o seu pivô. Então eu não espero nada mais, nada menos do que uma vitória muito dominante da equipe dos Cavaliers, tá, galera? Conduzindo o jogo, vencendo com muita facilidade. Então tudo aquilo que seja favorável aos Cavaliers, na minha opinião, tem valor. Ganhar um intervalo e o final do jogo, handicap negativo, over pontos, qualquer coisa que seja favorável aos Cavaliers, até mesmo por jogar dentro de casa, eu acredito que a equipe dos Cavaliers é uma equipe que vai brigar ainda, tá, galera, por uma primeira colocação da Conferência Leste. É uma equipe que tá vindo para tentar ganhar o título. Isso se deve muito ao fato de deles terem trago agora James Harden para adicionar aí ainda mais a experiência a esse elenco, fechou? Próximo confronto, Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks, cara. E aqui eu destaco 2 pontos, né? A equipe do Atlanta ainda está sem o Kuminga, né, que foi envolvido na troca
que levou Kristaps Porzingis para a equipe do Golden State Warriors, então o Kuminga ainda não joga. Porém, por parte do 76ers, Embiid desfalca e Paul George desfalca, né? O Paul George por causa daquela suspensão de antidoping e o Embiid não joga por lesão no joelho, prevenção, etc. Não dá muito para entender, né, cara? O Embiid é muito zoado, teve toda essa pausa do All-Stars para ele ficar descansando, recuperando, e aí quando volta, um jogo dentro de casa contra um adversário difícil, né, um rival de conferência, ele não joga. Mas enfim, é a NBA acontecendo. Cara, a equipe do Atlanta não vive boa fase, são 3 derrotas consecutivas. Porém, cara, quando eles enfrentaram a equipe do Philadelphia nessa temporada, eles venceram os 2 jogos, tá? Por serem rivais de conferência, né, se enfrentam mais vezes do que o normal. Então, nos 2 jogos, a equipe do Atlanta jogou muito bem. Uma, eles venceram fora de casa na prorrogação, e o outro, eles venceram dentro de casa, confirmando a vitória. Então, nos últimos 2 confrontos entre Atlanta e Philadelphia 76ers, deu a vitória da equipe dos Hawks. O que eu considero desse confronto aqui? A vitória da equipe do Atlanta. Principalmente, além da vantagem no confronto direto, é um time que precisa de ganhar e vai jogar sem Joel Embiid. Então, realmente, eu acho que a equipe do Atlanta vai vir para vencer esse confronto, tá? Quando você fala de palpites em jogadores, eu quero destacar aqui um cara que foi um All-Star e é esse camarada aqui, Jalen Johnson. Você vê que neste primeiro confronto aqui contra a equipe do Sixers, ele fez 41 pontos. Opa, peraí. Né? Ele fez 41 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, né? Sendo o jogador do time que mais tentou arremessos, foi pro lance livre 22 vezes. Então ele é aquele cara que quando ele tá embalado você só para ele na falta. E no último jogo contra a equipe do 76ers também, o jogo mais recente, ele chegou a fazer um triplo-duplo com 12 pontos, 10 rebotes, 12 assistências. Então eu gostaria de pegar o duplo-duplo do Jalen Johnson aqui, tá? Gostaria de pegar o duplo-duplo do Jalen Johnson. Acho que é um jogador muito criativo, passa muito tempo em quadra, tem capacidade de pontuar, de pegar rebote, dar assistências. Então realmente é um jogador que não foi para All-Star à toa. Então neste jogo entre Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, eu pegaria a condição da vitória da equipe de Atlanta e eu pegaria também o duplo-duplo do Jalen Johnson, tá? Galera, próximo confronto, Washington Wizards contra a equipe do Indiana Pacers. Na minha opinião, recomendaria que você ficasse de fora desse jogo. A rodada está muito cheia. Se tem algum jogo para a gente evitar, seria esse. Por serem 2 equipes que querem perder. Essa vitória aqui não vale nada para eles. Quanto mais piores eles ficarem na NBA, né, de fazer campanha, melhor para eles. Para ter uma melhor chance, né, de pegar a melhor escolha do draft. Ok? Então, o Wizards tem 14 vitórias. A equipe dos Pacers tem 15. Porém, cara, a equipe dos Pacers vai vir sem Pascal Siakam, vai vir sem Vika Zubac, o Haliburton já está fora da temporada. A equipe do Wizards fez trocas com jogadores que estão lesionados. Trae Young não vai jogar, D'Angelo Russell, Anthony Davis, o Alex Sarr agora lesionou também. E assim, mesmo os caras que foram trocados ali, que eram caras ativos, né? O CJ McCollum, o Chris Middleton. Então trouxe jogadores ali de rotação. Então esse jogo aqui, galera, pode acontecer qualquer coisa, tá? Pode acontecer qualquer coisa. Eu recomendo realmente que vocês fiquem de fora. Eu recomendo realmente porque não vale a vitória para nenhuma dessas 2 equipes. Eu acho que eles vão só bater bola aí, fechou? New York Knicks e Pistons, né? Agora sim, realmente um excelente confronto da Conferência Leste. A equipe do New York Knicks joga dentro de casa e eu cito a campanha positiva que a equipe do New York tem jogando no Madison Square Garden. Tá aqui, 21 vitórias e 7 derrotas. Então, é uma equipe que joga muito forte dentro de casa, tá? A equipe do New York Knicks, talvez o Odiano Nobe não jogue, mas eu acredito que jogue sim, tá? Pode ser que tenha alguns minutos restringidos, mas vai jogar todo aquele núcleo titular de Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, né, Miles Bridges, Josh Hart, aqueles jogadores da rotação também, que até perderam alguns jogos ali, o Mitchell Robinson, que seria o pivô reserva, vai todo aquele cara de Duck, o Kolek, né, aquele amador, o Jordan Clarkson, vai todo mundo jogar. Por parte da equipe dos Pistons, o Isaiah Stewart e o Jalen Duren não jogam por terem se envolvido naquela briga contra os jogadores do Hornets, tá? Então o Jalen Duren, que é a principal força dentro do garrafão dos Pistons, não joga. E o Isaiah Stewart também não joga. Então, contexto de desfalque favorável ao Knicks. E por jogar em casa é a chance perfeita. Lembrando que Knicks e Pistons se enfrentaram 2 vezes na temporada e foram 2 vitórias esmagadoras por parte da equipe de Detroit, ganhando ambos os jogos por mais de 30 pontos de diferença. Então realmente, cara, eu acho
que é a oportunidade perfeita da equipe dos Knicks se redimir, né, dentro de casa. Lembrando que essas duas derrotas da equipe dos Knicks foram lá em Detroit, tá? Só para fazer a análise ser, né, completa aqui. Então, é a oportunidade perfeita da equipe dos Knicks darem o troco. E lembrando, galera, que esse confronto é a primeira colocada da Conferência Leste contra a terceira, tecnicamente segunda, né? Tem uma derrota a mais aqui, mas em número de vitórias, né, são 5 vitórias que separam a equipe dos Pistons e a equipe dos Knicks. Então, é um confronto que vale bastante, porque caso a equipe dos Knicks chegue, é aquele famoso confronto de 6 pontos, como se diz no futebol, né? Você ganha um jogo e permite que o seu adversário não ganhe 3 pontos. Então, é muito importante essa vitória para a equipe dos Knicks aqui, fechou? Próximo confronto, Chicago Bulls, Toronto Raptors. E aqui, cara, eu realmente vou pegar essa vitória da equipe do Toronto Raptors. Esse período do All-Stars foi muito bom para eles, porque eles permitiu assim que os seus jogadores que estavam mais ou menos lesionados ali voltassem, que é o Jacob Poeltl. Então o elenco titular deles está completo, Jacob Poeltl de pivô, Scott Barnes de ala pivô. Aí depois você tem ali o Emmanuel Quickley, né? Você tem o Brandon Ingram e agora também, meu irmão, o time está entrosado. Então vai vir força total. A equipe do Chicago Bulls eu acho que choveram molhado. Foi o time que fez a pior troca da trade deadline, na minha opinião. Eles perderam o Kobe White, perderam o Vucevic, né? Trouxeram jogadores que eram reservas, Anthony Jones, Fernie Simons, Colin Sexton, nenhum jogador que era titular. Então uma equipe que se enfraqueceu por inteiro, uma equipe que está completamente desentrosada. Desde que, né, eles fizeram essas trocas, eles perderam todos os jogos, tá? São 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Assim, a equipe do Toronto já enfrentou os Bulls nessa temporada e venceu com uma certa tranquilidade ali, né, que foi há 14 dias atrás, né, foi 123 a 107. Então, mesmo que esse confronto seja lá em Chicago, cara, eu acho que a equipe dos Raptors vence e tem tudo para vencer. Tem tudo para vencer, principalmente se você for pegar o contexto que a equipe do Chicago Bulls está inserido, né? O Josh Giddey é dúvida mesmo, se ele jogar não vai estar 100%. Você vai ter que colocar o Jaden Smith de titular, que é um cara que não é acostumado a jogar de titular, né? Um cara que tá vindo até de lesões, assim. Joga geralmente 20 minutos ali, é um cara mais da rotação, porque o Vucevic que era o titular. Então, cara, a equipe dos Raptors para mim vai vencer com tranquilidade este confronto. Próximo jogo, Spurs e Phoenix Suns, né? Cara, esse confronto basicamente a gente está tratando aí de uma equipe que vai jogar sem o Dillon Brooks, né, cara? A equipe do Phoenix Suns vai jogar fora de casa sem o Dillon Brooks. Tudo bem que o Jalen Green vai voltar, mas ainda assim eu acho que fica muito complicado sem o Dillon Brooks aqui, porque a equipe do Spurs jogando dentro de casa, vai jogar o Wembanyama, Stephen Keston, todo mundo. A equipe do Spurs que terminou essa temporada pré-All-Stars ganhando de todo mundo, atropelou geral com 6 vitórias consecutivas e chegou muito perto da equipe do OKC, cara. As 4 vitórias apenas separam eles. E eu destaco a mesma coisa, né, enquanto eu dei essa ênfase nos Cavaliers por parte da Conferência Leste, a equipe do Spurs é a única da Conferência Oeste que está conseguindo atingir essa marca de 5 vitórias em sequência, tá? A única equipe da conferência, a gente tem que valorizar isso. Joga dentro de casa, Phoenix Suns sem Dillon Brooks, então realmente eu acho que é uma oportunidade muito boa aí para a equipe do Spurs estarem vencendo este confronto. Cara, quando eu falo palpites em jogadores aqui, eu não gostaria de muito de trabalhar, mas quem quiser, eu acho que o duplo-duplo do Wembanyama pode sim ter algum efeito, tá? Pode sim ter algum efeito. E ele vem de um excelente jogo, né? Quase pegou o duplo-duplo aqui contra a equipe do Golden State, faltou um rebotinho aqui, mas sim, eu acho que eu consideraria a linha de 9 rebotes ou de duplo-duplo do Wembanyama para este confronto, beleza? Próximo confronto, agora a gente vai entrar nos jogos da madrugada, Golden State Warriors contra a equipe do Boston Celtics. Cara, é um confronto que vale muito, né? Porém, cara, a equipe do Golden State ainda vem com alguns desfalques, né? Jimmy Butler não joga, Stephen Curry não joga, o Porzingis, né, que foi a principal troca que eles trouxeram, né, que mandou o Buddy Hield e o Kuminga para a equipe do Atlanta Hawks, cara, o Porzingis ainda não está disponível. Então eu acho muito difícil a equipe do Golden State vencer esse confronto contra essa equipe do Celtics, que ao contrário se reforçou, trazendo o Nikola Vucevic no garrafão. Então realmente, cara, eu tô inclinado aqui para uma vitória da equipe do Boston Celtics aqui. E assim, cara, no confronto, que eles não se enfrentaram ainda nessa temporada, né? Mas se a gente for pegar o confronto do Boston Celtics recentemente, né, desde a edição do Vucevic,
A equipe do Boston Celtics está conseguindo jogar muito bem contra essas equipes que têm dificuldade no garrafão, né? Eles estão tendo que jogar com o Draymond Green no garrafão, de pivô, isso porque também eles mandaram o Trayce Jackson-Davis para a equipe do Toronto Raptors, né? Então, basicamente, cara, a equipe do Golden State está bem fragilizada no garrafão ali. Você vê que até o Gui Santos está ganhando mais minutos, né, por ser um cara alto. Mas aqui, para mim, é vitória da equipe do Boston Celtics, sem palpite de jogador, tá, galera? Próximo jogo, Kings e Magic, um dos jogos mais tranquilos também da rodada, não dá para perder muito tempo. A equipe dos Kings, Sabonis está fora da temporada, Zach LaVine está fora da temporada. O Franz Wagner, por parte do Magic, adiou seu retorno. Mas, cara, a vitória do Magic eu acho que é a única pedida, assim, possível, né? A equipe do Kings chegou à marca de 14 derrotas consecutivas, né? E isso com o Sabonis e o LaVine jogando. Então, realmente, cara, a equipe dos Kings está com tudo aí para ser a pior equipe da NBA nessa temporada. Com sobras, assim, a equipe do Magic é uma equipe ativa que está brigando por posições, né, dentro dos playoffs ali. A equipe do Sixers, por exemplo, vai pegar um jogo difícil hoje. Pode ser que a equipe do Magic encoste ainda mais para uma eventual vaga, né, dos playoffs. Então, realmente, eu acho que a equipe do Magic vai liquidar a fatura aqui. Lembrando que vai jogar todo mundo, tá, galera? Vai jogar Anthony Black, Jalen Suggs, Paulo Banchero, todo aquele time ali do Magic, né, que a gente sabe que joga, o Wendell Carter Jr., vai jogar todo mundo. Então essa vitória do Magic realmente é uma excelente pedida para hoje. Próximo confronto, Los Angeles Clippers contra a equipe do Denver Nuggets. Cara, este confronto aqui, né, eu destaco a dificuldade que a equipe dos Clippers vai ter quanto ao garrafão, tá, cara? A equipe dos Clippers que enviou o Zubac, né, para a equipe dos Pacers na troca que trouxe o Benedict Mathurin. Porém, né, o Darius Garland, né, que foi trocado pelo James Harden, o Darius Garland não está disponível. E aí, cara, a gente vai ter o Brook Lopes de pivô. E como que você lida com o Nikola Jokic, eu acho muito difícil, né? Lembrando que a equipe do Denver Nuggets está assim convivendo com algumas lesões, né, do Aaron Gordon e do Peyton Watson. Porém, vai jogar Jamal Murray, vai jogar Nikola Jokic, né? Vai ser um jogo difícil. Claro, tem Kawhi Leonard por parte dos Clippers, que nunca dá para negar. Mas quando você pensa na ideia com o Jokic nesse garrafão contra o Brook Lopes, cara, eu acho que fica muito difícil, né? E não à toa a equipe dos Nuggets e dos Clippers já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada. Vou só confirmar se esse aqui não foi um jogo de Summer League, tá? Esse jogo foi de pré-temporada. Se enfrentaram 2 vezes na temporada, vou me corrigir aqui. E foi 2 vitórias da equipe do Denver Nuggets, tá? Cara, esse jogo é um bom jogo para a vitória dos Nuggets. É um bom jogo para triplo-duplo do Nikola Jokic, tá? Porque realmente eu acho que pode ter muito espaço para o Jokic trabalhar aqui, né? Vai ter muito espaço. Eu pegar nessa vitória da equipe do Denver Nuggets, beleza, galera? Lembrando que todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP. O link está na descrição para você fazer parte. O grupo gratuito também está na descrição. Tem uma odd 7 para vocês aqui no link fixado. Tamo junto, forte abraço, valeu!